Desde os 2 anos de idade, Vitória tem atividades extras dentro da rotina diária. Entre inglês, natação, aulas de balé e musicalização infantil, ela destaca o que mais gosta. A natação, porque é um exercício físico e eu também gosto bastante da água. A preocupação com a formação da filha é o que motivou Joelma a apoiar e acompanhar todas as atividades da Vitória. E os resultados já apareceram. Para que ela tenha um desenvolvimento mais completo e se socialize melhor, se desenvolva melhor, tenha mais conhecimento para ter um sucesso lá na frente. O que a gente percebe no caso da natação é que ajudou é, na cura, no cuidado com a renite. Então, assim, as crises que ela tem agora são bem distanciadas uma da outra, por conta de ajudar na respiração e também para o crescimento dela. Além das atividades escolares e os cursos extras, ela também tem pequenas responsabilidades em casa, organizadas numa planilha, divididas por dia e horários. Como a escola tem bastante tarefa, então a gente tem que administrar bem, acompanhar bem, para que ela esteja assim equilibrada e acomodada no sentido assim de estar bem fazendo todas as atividades, entendeu? Na casa da Débora, o conceito de atividades extras na infância também foi adotado para o desenvolvimento da filha Eline. No entanto, ela começou mais cedo. Antes do 1º ano de vida, já participava de aulas de musicalização. E a mãe acredita que não foi muito cedo essa iniciação. Eu acho que não, porque a música, pelo menos as coisas que eu li durante a gravidez, até mesmo antes da gravidez, eu ouvi muito que a música é excelente para ajudar na ligação dos neurônios, desenvolvimento e tal. Então, até na gravidez mesmo, eu ouvia muita música clássica enquanto eu estava grávida. Então, quando ela nasceu, eu já tinha um propósito de colocar na música. Eline também se envolveu com a natação, mas foi vendo programas de receita que despertou o interesse pelas aulas de culinária. A mãe teve que adaptar a rotina para não sobrecarregar a filha, mas mesmo assim sentiu uns reflexos negativos. Percebi que ela ficou mais cansada, só que como a gente tinha assumido um compromisso do curso, ele tinha um período de 8 meses, então ela tinha que cumprir o curso até o final, né? Então ela viu que chegou um momento ela estava já cansada. Foi bom para ela ver que também não dá para a gente fazer todas as atividades, tudo que a gente quer, né? Tem que dividir o tempo certinho e nas épocas de prova, então, mais difícil ainda, porque daí você tinha que estudar, tinha que ter o tempo de estudar, o tempo de fazer as tarefas, mais o curso, então ficava bem cansativo. Mas, por outro lado, foi bom porque ela se desenvolveu em outras áreas. E além do desenvolvimento, a princípio, as aulas ajudaram a pequena a pensar no futuro. Eu quero trabalhar com a área de gastronomia. A inserção precoce numa rotina com atividades extras divide opiniões entre pais e educadores. Elas devem ser moderadas para não sobrecarregar a criança. As atividades extras, elas têm que ser ponderadas e elas têm que ser agregadas à vida da criança de forma a oportunizar essa criança, preenchendo a sua rotina, mas respeitando a sua condição de criança, a sua capacidade física, a sua capacidade intelectual, de forma a não sobrecarregar, a fim de tirar dessa criança exatamente tudo aquilo que constrói o seu universo. Cada criança e aí cada filho, né, tem o seu ritmo. E os pais têm que ter justamente a atenção de em que medida aquela criança está assimilando o que lhe é ofertado. E como que nós vamos observar isso? A partir do seu próprio rendimento, a partir do seu próprio interesse. Mas não são todos que defendem inserção precoce em atividades extras. Na Europa e nos Estados Unidos surgiu um movimento chamado Slow Parent, que no Brasil ficou conhecido como Pai Sem Pressa. O movimento defende a desaceleração da infância, protegendo a criança do bombardeio do mundo adulto e deixando ela viver a infância na hora certa. As crianças hoje estão sendo mini executivos, mini chefe de cozinha, mini isso, mini aquilo, né? Estão ocupando um espaço de adulto quando ainda não são adultos, né? Além disso, a gente percebe as crianças com umas agendas super lotadas, então ela tem colégio, ela tem aula de inglês, a natação, o futebol, o balé, né? E as crianças não estão mais tendo tempo para brincar, né?
Isso está fazendo com que as crianças vivam um grau de pressão muito, muito alto e que, na verdade, é vindo dos pais. Então, a principal bandeira do Pai Sem Pressa é deixar as crianças serem crianças, né, entenderem os momentos de cada uma dessas crianças, e a questão da presença, né, que eu diria que são os 2 pilares principais que a gente defende no Pai Sem Pressa. Então, ainda o melhor presente é estar presente. A oferta de atividades extras é cada dia mais variada e escolher a mais adequada para os filhos tem sido cada vez mais difícil. É importante que os pais saibam claramente por que estão inscrevendo o filho em uma atividade, mas é preciso também ficar atento porque o excesso não combina com o universo infantil e a escolha deve ser levada em conta alguns pontos importantes. A escolha, a opção, sempre deve ponderar alguns elementos. Primeiro, a fortificação do vínculo da família. Nunca posso excluir na escolha das atividades ações que de repente a família esteja totalmente excluída, mas sempre atividades que de repente os pais, não é, as pessoas próximas possam participar efetivamente, acompanhar essas crianças. Segundo, que exatamente a criança se encontre dentro de um universo próprio para o seu desenvolvimento pessoal, psicológico, afetivo, emocional. E por último, sim, nós pensarmos aquilo que pode agregar e aquilo que pode construir a estrutura para que futuramente ela desenvolva as capacidades cognitivas e de responsabilidade social. Outro ponto que entra em discussão é a alteração na LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, publicada em 2013. Segundo a lei, a educação infantil tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos de idade, em seus aspectos físico, intelectual, social e psicológico, complementando assim a ação da família e da comunidade. A lei começa a valer a partir de 2016. Até lá, governo, escolas e educadores têm o tempo para se adequar para o novo sistema. E essa alteração vai provocar mudanças no ensino da educação infantil. Ela vai mudar bastante, porque muitas crianças não estão na escola a partir da idade de 4 anos. E as recentes pesquisas, principalmente da neurociência e de estudos também relativos à pedagogia e ao aprendizado, mostram que durante essa fase dos 4 aos 6 anos, a criança tem necessidade de desenvolver uma porção de habilidades, uma porção de atitudes e uma porção de percepções sensoriais, motoras, comportamentos como ouvir os outros, trabalhar em grupo, seguir uma história que a professora conta brincando e principalmente desenhar. Na escola, na educação infantil, apesar de ser escola, existe essa vertente lúdica, né? essa vertente do brincar. Então, assim, como que você educa, como que você ensina uma criança numa escola, né, de educação infantil? Através das brincadeiras. Então, a criança ela não perde aquela dimensão da brincadeira, da alegria, não. Ela não vai entrar numa escola, num ritmo formal de aprendizagens. As exigências são de acordo com a idade da criança. O doutor em educação, Carlos Eduardo, também destaca outro ponto que merece atenção para preservar a infância da criança, mesmo no ambiente escolar. O que é importante é que essa criança, inserida a partir dos 4 anos, ela encontre dentro da escola um espaço para ser criança. Ela não pode ser tratado como um adolescente miniatura ou, de certa forma, com uma sobrecarga de responsabilidade, principalmente do desenvolvimento cognitivo, da leitura, da escrita, que possa forçar, vamos dizer assim, esse processo de amadurecimento, o que pode criar a ela uma visão negativa da educação e futuramente prejudicar no seu desenvolvimento escolar. E a educação infantil a partir dos 4 anos de idade já é uma realidade em algumas escolas e apoiada por algumas instituições. Desde 2006, o Todos pela Educação estabeleceu como meta justamente o acesso a todas as crianças entre 4 e 17 anos. Então,
A emenda constitucional, para nós, foi uma excelente notícia, né? Porque tornou política pública uma meta que era uma meta do movimento que já promovia essa inclusão. Os reflexos dessa educação lúdica nos primeiros anos da infância já podem ser vistos no desempenho das crianças hoje. Mas o resultado final poderá ser observado nos jovens daqui 10 anos ou mais. Com certeza vão ser muito melhores. Pelo tudo que se vê, essa educação infantil ela vai ter influência direta na escolarização posterior. Isso já é observado em pesquisas brasileiras, inclusive, porque já há muitas crianças que frequentam a pré-escola, né? Não só na educação particular. Muitos municípios e estados têm educação infantil. E já se sabe que essas crianças, quanto mais cedo entraram na escola, mais preparadas elas estão para as etapas que vêm depois. É meu desejo que, na medida do possível, lógico que cada família tem a sua história, tem as suas necessidades, mas de maneira geral, né, na medida do possível, os pais têm que ter consciência que os filhos precisam estar próximos, que eles têm que ter o tempo, né, um tempo para brincar, mas os pais precisam ter um tempo para os seus filhos, né? Nós devemos criar pessoas mais amáveis, mais justas, pessoas com valores, né? O mercado de trabalho é por si competitivo, desleal, né? E nós temos então que criar uma sociedade para a solidariedade, né? Para os valores mais humanos e resgatar isso em primeiro lugar onde? Na família, né? A família é o lugar, sem dúvida alguma, onde nós, né, vamos plantar ali as primeiras sementes para que as relações sejam mais solidárias, eu não tenho dúvida disso. Então, na verdade, eu quero acreditar que os pais, a partir dessa lei, de repente comecem a pensar em que medida eu estou beneficiando meu filho, né, com tantas atividades e me eximindo das minhas responsabilidades e, na verdade, não querendo pensar na minha culpa de não ter tempo para ele, né, e achando que eu estou suprindo uma necessidade, sendo que o filho ainda precisa do meu colo, do meu abraço, do meu beijo, né, do meu acompanhamento.